Olá, pessoal do portal Terceira Idade, tudo bem? Então, estamos aqui hoje realizando mais uma live de tantas que já realizamos, né? E hoje, em especial, vamos falar sobre um assunto muito interessante, o qual todo mundo se preocupa e quer, né? Mas ainda não sabe como muito bem, que é a questão de buscarmos uma vida mais longa. A longevidade sempre foi um querer, assim, né, o pote de ouro de todo mundo. Todas as pessoas querem viver mais. Mas a questão é viver mais de que maneira? Viver mais anos ou viver mais vida? Para a gente poder entender, tanto que a gente chamou essa live de viver mais e melhor, com saúde e felicidade. Como tornar isso possível? E é possível. E também, este ano, a ONU declarou a década do envelhecimento saudável. E com que intuito? Com o intuito realmente de buscarmos que toda a sociedade, todas as políticas públicas, privadas, todas as pessoas estejam conscientes, as cidades, a sociedade como um todo, a família, as pessoas, que a gente possa ter uma cidade mais amiga, uma sociedade mais inclusiva, com mobilidade, com saúde, com acolhimento, com prevenção e dando, né, dando vida para as pessoas, porque a gente quer viver mais, mas viver mais ativo, uma saúde ativa, uma longevidade ativa, um envelhecimento ativo, e isso não é tão simples assim. E isso, essa década do envelhecimento ativo está sendo assim comemorada e conscientizando o mundo inteiro, e nós estamos fazendo essa live aqui no Brasil para falar exatamente sobre isso, como tornar isso possível. E realmente hoje nós estamos aqui, vamos ter uns depoimentos gravados de alguns queridos nossos, a senadora Mara Gabrilli, que por muito tempo, né, foi uma das representantes na ONU das pessoas com deficiências físicas, né? Ela tem uma cadeira na ONU. Vamos ter um depoimento também de Beth Goulart, Francisco Cuoco, de um amigão nosso do portal, que é o Paulo Danilo, que já está com 71 e também continua trabalhando, continua ativo. E também gostaria, antes da gente chamar a moçada que está aqui para falar com a gente, alguns profissionais maravilhosos, né, para a gente debater essa questão, vou fazer um agradecimento a algumas empresas e associações que estão nos apoiando, né? A Nutrem Sênior, que sempre se preocupa com o envelhecimento ativo, saudável, né? Nessa busca de uma longevidade de qualidade. A Abras, Associação Brasileira de Alzheimer, e também o International Longevity Alliance, que é a aliança internacional que estuda a longevidade até de uma maneira mais científica. E está em Israel, né, mas vai para o mundo inteiro e também está nos apoiando hoje. E agora eu acho que também há uma dica, né, uma lembrança, que são tantas coisas, né? Durante a live, a Nutrem vai estar disponibilizando alguns produtos, né, da sachês, ou como vão ser os produtos, eu ainda não sei, para quem estiver clicando no link, né, para ter acesso, no link de comentários, né, e vamos seguindo assim, né? E buscando sempre ter empresas e apoiadores que realmente se preocupam com a questão de envelhecer, mas envelhecer bem e termos uma vida mais longa, que esse realmente está sendo, acho que, uma das maiores pesquisas e buscas da ciência. Mas também existe aí esse fator que é muito importante. O que fazer e como fazer com essa longevidade? Como viver bem e criar realmente uma sociedade inclusiva para as pessoas que estão envelhecendo, que hoje são novas, que amanhã vão estar mais velhas, as que já estão mais velhas hoje, para que a gente tenha uma vida com dignidade, saúde, acolhimento, né, e segurança. Bom, então eu já falei muito, agora eu vou chamar a moçada linda que está aqui com a gente hoje, né? Só um minutinho, estamos aqui. Vai, ei, legal, boa noite, lindas, boa noite, tudo bom? Boa noite.
Oh, boa noite, Eliana, tudo bem? Oh, a Eliana Faria, ela é presidente da Abras do Rio de Janeiro, né? Trabalha há muito tempo com a questão do Alzheimer, que é uma questão também a ser levada em conta, porque ela vai falar melhor, mas também isso faz parte da longevidade, da vida, do envelhecimento. A Patrícia, nossa querida Patrícia Barros. Oi, Olá, Pati. boa noite a todos. Obrigada, Tony, mais uma vez, a você, Carol, pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu que agradeço. A Patrícia é advogada, agora também é gerontóloga, né, pela SBGG, Associação Brasileira de Geriatria e Gerontologia, né? Estamos também com a Vera. Oi, Vera, tudo bem? Oh, a Vera está com alguma dificuldade. É só soltar o microfone, Vera. Pronto. Não, tudo bem. Obrigada, Tony, por poder compartilhar com vocês. Obrigada por estar conhecendo a Patrícia, a Cris, que eu já ouvi falar bastante, e a Eliana, uma amiga de longa data, né? Foi muito gostoso a gente ter essa reunião aqui hoje para trocar ideias. Eu que agradeço. A Vera Calvila também foi cofundadora da Abras, né, e também, ou fundadora da Abras, me corrija, e também, não, na verdade, foi a cofundadora da Abras e também cofundadora da 50 Mais Ativo, e é gerontóloga social, entre outras coisas que eu ouvi falar. Não. A Cristina Pauliello. Oi, Cris, tudo Olá, bem? Oi. Boa noite a todos. Boa noite. Prazer novamente estar com você, Tony. Prazer. Agora congelou um pouquinho a Cris. A Cris, ela é professora de literatura, contadora de histórias, mãe, avó, bom, faz N atividades, né? Não tem, é muita coisa para eu falar, melhor ela falar por ela mesma. E eu acho que bacana, obrigada a todas vocês, a todos que estão nos assistindo, né? Essa live depois vai ficar disponibilizada no Facebook, no portal também. Bom, já como a Eliana está aqui do meu ladinho, né? Vou começar com a Eliana, né? Perguntar um pouquinho, Eliana. Eliana, a gente sabe que o Brasil é um dos países que envelheceu mais rápido no mundo. Né? O Brasil está envelhecendo, o mundo está envelhecendo, mas o Brasil envelheceu muito rápido. E não teve nenhum políticas, nem públicas, nem privadas, nem conceitos para a gente estar entendendo esse, né, número tão grande de pessoas, mais 50, mais 60, nós já estamos, acho que, com 33 milhões de pessoas hoje, né? E cada vez mais só tende a crescer, crescer, crescer. E você, como presidente, desculpe, da Abras, mas não só por ser o presidente, mas como você trabalha com essa questão, que eu acredito o Alzheimer, como a gente mesmo já comentou, ele acaba sendo uma questão que também, com a longevidade, com uma vida maior, a gente, teoricamente, então, ainda é uma caixa preta, mas a ideia de que essa questão, esse declínio cognitivo pode aparecer ao longo dos anos. Como é que você vê isso versus uma busca de uma longevidade ativa? Como é que você vê isso, Helena? Então, boa noite. Muito obrigada pelo convite novamente. É uma alegria estar aqui com vocês, pessoas que eu já conheço. A Vera, minha amiga, minha querida, minha formadora. Tudo que eu sou, eu devo a ela. Assim, a Vera foi um incentivo. A Vera criou a Abras Nacional, né? Porque a Abras tem 25 estados, né? Eu represento o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro. Já estou na Abras há 28 anos, então, assim, é uma vida de dedicação, é um trabalho voluntário que a gente sofre, a gente chora, a gente pena, a gente mata o leão por dia, mas assim, é prazeroso e, ao mesmo tempo, desafiador, porque quando você lida com familiares que têm recursos financeiros, a situação torna-se assim, menos sofrida. Mas quando você vê famílias que não têm recurso nenhum,
e nós não fazemos filantropia, mas aí a gente se vira nos 30 para conseguir alguma coisa para aquela família, e a gente não tem hora para atender telefone, etc, etc. Tudo que a Vera fazia, eu também faço igual. Parabéns. Porque o sofrimento das famílias, e eu sei, porque a minha mãe teve Alzheimer dos 53 aos 89 anos, né? E, assim, no sábado, nós fizemos um curso, a professora dá toda a receita desse curso em prol da nossa sede, despesa, porque a Brás Rio de Janeiro tem uma sede em Niterói, porque foi mais fácil na questão financeira, custo, etc, etc. Então, nós somos a única regional que tem uma sede paga com recursos próprios. Não temos parceiro, não temos nada. E desde 2020 a gente não faz curso de cuidadores, que sempre foi o nosso ganha-pão, né? Digamos assim. E um dos melhores cursos do Estado, porque a gente fala do envelhecimento sadio e até as demências. Então, com isso, a gente perdeu o local pós-pandemia, que era com parceria com a Universidade Federal Fluminense, e pós-pandemia nós perdemos essa parceria por uma série de razões, né? E agora a gente está em busca desse novo local para fazermos aqui, porque a gente já fazia esse curso há 23 anos, né? E aí, assim, no sábado nós fizemos esse de funções cognitivas. Legal. Que é exatamente qualificar as pessoas para trabalharem com o paciente, né? Tentando estimular aquilo que ele perdeu, né? Então, é um trabalho muito bacana que é desenvolvido pela nossa voluntária, a psicóloga Aparecida Cazuê. E, assim, durante o debate desse curso, eu vou te responder exatamente o que se falou do envelhecimento, né? Nós não estamos preparados para esse envelhecimento. O Brasil não está em momento nenhum, nós não estamos, nós não vimos esse envelhecimento chegar e não estamos preparados para isso. Não temos políticas públicas, absolutamente a coisa chegou de uma forma e a gente não está sabendo como conduzir. Eu vejo por aí, né? Então, assim, com a pandemia, a gente sabe, através dos nossos canais da Brás, da ADI, etc., que a demência vai triplicar em função da pandemia também. E eu já estou vendo isso com pessoas que a gente tem parentes e tal, a saúde mental foi embora, né? A situação está muito difícil. Então, o que a gente tem que trabalhar é tentar fazer com que essas pessoas tenham uma promoção na saúde, no sentido de que alimentação, esportes, né, para a gente tentar amenizar essa situação e que o alemão não chegue perto da gente. Tá certo. Não, você respondeu até uma pergunta que eu ia te fazer, que realmente os fatores externos, social, familiar, a mesma pandemia, como eles influenciam no aumento da diminuição da cognição, o isolamento, a falta de recursos, a falta de um olhar, né, de todos os setores públicos e mesmo privados na área da saúde, e, em especial, pessoas que ainda não estão capacitadas, no meu pequeno entendimento, para até entender a própria família, se a pessoa está, o que ela tem, se ela começa a esquecer, ou ela não entende, é um declínio cognitivo, o qual deles é o Alzheimer, o que é, como é, falta todo um entendimento da sociedade, né, da família, dos amigos, dos próprios médicos, né, até chegar, né, a ter, mesmo para quem tem a condição de chegar no médico, muitas vezes ele não entende, né? Sim, a família, quando chega a perceber, a doença já está instalada há muito tempo, já há algum tempo, e a gente não consegue perceber.
normalmente, já aconteceu de eu conversar com algumas pessoas, e durante a minha conversa, durante a pandemia, eu fiquei desesperada, falei com a família, não está bem, ela não está bem, procura uma estimulação cognitiva, e não, você está falando, que isso, Eliana? Não está bem. Enfim, a situação não estava realmente bem, aí passamos a introduzir pessoas, profissionais que trabalham conosco, né, para cuidar dessa pessoa, e aí, assim, foram várias situações que aconteceram. A pandemia, o isolamento social, pessoas que andavam muito, tinham uma vida proativa, e, de repente, você parar, foi, assim, assustador, né? Então, eu nunca fui rueira, eu sempre digo assim, mas eu precisava sair, e eu passei a andar muito a pé, sabe? Então, eu saía da minha casa, eu andava a pé, ia a distâncias que eu jamais imaginei. Para poder eu me sentir bem, né? Eu e meu marido só dentro de casa, e aí, assim, isso. Então, eu não andava nem de transporte, nem de aplicativo, eu tentava andar a pé. Sim. Né? E foi um jeito que a gente encontrou para poder a gente sobreviver a esse caos. Manter, né? A saúde emocional e física, né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Eu imagino, entendo. Agora eu vou passar um pouquinho para a Patrícia, né? Paty, vamos fazer isso. Eu ia te pedir justamente essa brechinha aí da Eliana para falar, né? A gente fala de funções cognitivas, né? Por que é tão importante? Porque a função cognitiva é aprendizagem, é captar informação, é receber informação, processar essa informação, é a memória. Geralmente, Eliana, a gente só pensa na memória, né? Ih, está esquecido, pode estar, né, com algum processo de demência, mas a execução, por exemplo, né, uma pessoa diariamente fazia lá a sua lista de compras ou coordenava determinadas ações. Vou falar de uma coisa bem simples, que é a casa mesmo, a organização da casa, organizar uma festa. A pessoa começa a apresentar sinais de que, né, as funções cognitivas dela não estão bem, quando ela também começa a ter dificuldade para conseguir coordenar e colocar em ordem, né, essas ações. Então, é muito importante preservar, né, essa memória cognitiva. Eu sinto, Eliana, quando você fala, a gente, quando trabalha com a Geronto, vai a uma festa, eu falo com meu marido, aquela pessoa ali não está bem, começou você, aí você já vai começar. Mas é verdade, você começa a ficar com um olhar mais... Já está alterado, isso não é normal. Olha, não parou de dançar, está o tempo inteiro dançando, tem alguma coisa errada. Não, mas não pode ser. Não, tem alguma coisa. Aí você já começa, né, a ficar um pouco mais atento. Mas, assim, nenhum filho quer acreditar que a mãe iniciou um processo, né, de declínio. A gente tem essa dificuldade mesmo, né, de acessar, de compreender, de se perceber naquela situação. Eu agora estou na pré-menopausa, meu corpo está mudando, aí eu não durmo. Então, assim, a gente começa... Eu fico pensando, né, daqui a 10 anos, eu já vou estar iniciando um outro processo. Está sendo difícil, é uma luta. As pessoas que estão olhando não entendem esse processo se a gente não conseguir olhar para dentro, né, e ver que o corpo mudou, que a gente tem outras necessidades, tudo vai ficando mais complicado, né? Tudo vai ficando mais difícil. E voltando, né? Saindo da perimenopausa e mas é bom a gente primeiro se ver para o nosso envelhecimento, o isolamento, né? Que eu até falei com o Tony, Tony, se a gente tiver que falar de algum pilar, é lógico que eu vou falar do isolamento, porque eu estudo um tipo de violência específica que fala, né, que atinge o isolamento da pessoa no domicílio. Então, a gente já sabe que nos estudos, há estudos, né, que afirmam que o isolamento acaba, né, favorecendo esse declínio das funções cognitivas. Então, é necessário que a gente tenha um convívio familiar, um convívio comunitário. Às vezes, a gente vê alguns familiares falando, mas eu não vou deixar a mamãe sair, ela gosta de ir à igreja, ela tem um grupo que ela encontra da hidroginástica, não, mas ela pode cair, né? Ela pode
ficar muito cansada, e esse tipo de conduta acaba prejudicando ainda mais, né? Então, a gente tem que procurar realmente uma vida mais ativa, a alimentação, né, como o Tony já falou, e o exercício, né, Eliana? Aliás, as geriatras têm falado até de carregar peso mesmo, né? Levantar isso mesmo. De demência avançado, que a pessoa precisa realmente, né, desenvolver aqueles músculos. Eu estou lá na academia, vamos ver. Estou tentando, eu vou e volto. Mas e também uma coisa que eu penso, assim, eu sei que a resposta é delicada, mas a questão da importância das políticas públicas, né, para que tudo isso possa acontecer, como você acredita que poderíamos criar uma sociedade mais inclusiva, mais, tanto como a gente fala, legal, a ONU declara a década do envelhecimento saudável, mas que ações, como uma cidade amiga, como a gente pode tornar isso realidade? O que você acha? A Eliana já falou que ela, Vera, né? Eu acho que todo mundo que trabalha com envelhecimento, né, estão na mesma vibe, digamos assim. Trabalhar com envelhecimento desenrolar uma bandeira sempre. Você está sempre naquela luta constante por mudanças na sociedade, por mudanças, né? E pela implementação da lei, porque a gente até tem as leis, né? Mas a política pública, ela compreende não só a existência das leis, mas a aplicação, a efetividade, né? Então, a gente realmente tem que fazer um movimento aí por mudanças, porque efetivamente é o que a Eliana falou, uma pessoa envelhecendo com dinheiro, né, com uma situação financeira um pouco mais estável, já enfrenta dificuldades, porque nem sempre ela consegue profissionais habilitados, né, para trabalhar. Né, ou uma orientação, não existe uma orientação da sociedade como um todo, mesmo da família, para os familiares, para a própria pessoa, as pessoas mais novas, né, e mesmo, tanto no setor público ou privado, aquilo que, como a Eliana comentou, passou assim, passou batido, é como se tivesse passado legal, envelheceu, tudo, está tudo bem, mas não está tudo bem. A gente quer viver mais, existem N descobertas científicas e a busca de santo grau, né? É o santo grau, eu quero, mas como você vai viver mais? Você tem que ter mais saúde, você tem que ter uma sociedade amiga, uma cidade amiga, né, da pessoa mais velha, um espaço de lazer público, uma mobilidade, saúde, porque família. A gente até agora falou das coisas inerentes às práticas pessoais, né? O que cada um pode fazer, né? De nossa parte, que a gente pode fazer, nos alimentarmos bem, né? Procurarmos fazer atividade física, procurar, né, fazer uma integração, mas nós, assim, não depende só disso, né? A gente tem que ter um bom ambiente. A saúde compreende uma série de fatores. Até o lugar onde você mora é um fator determinante para a sua saúde, né? Então, a gente precisa realmente estar inserido nesse social, que a gente não pode deixar de lado de forma alguma. Com certeza, Paty. Agora eu vou passar para a Vera. Foi Vera. Boa noite, linda. Tudo bom? Deixa eu desmutar. Boa noite. Boa noite, prazer. E aproveitando alguns ganchos, viu, Tony? A gente gosta de aproveitar gancho dos outros, né? Tão bom, né? Que assim já veio meio caminho andado, então é ótimo, né? Tem algumas coisas que a Eliana me fala uma coisa que, Eliana, se você continuar falando assim, vai dar a impressão de que eu estou centenária. Eu estou com 74, amiga, mas vai devagar. Então, calma. Não, então, mas a gente é de uma... A gente é de uma geração que a gente acreditava naquilo que a gente... Aliás, a gente acredita ainda naquilo que a gente faz e a gente vai em frente, né? Se você acredita, você vai em frente, né? E aqui tem algumas coisas que eu queria colocar para vocês, que foi falado já tanto pela Eliana como pela doutora Patrícia, né? Então, a gente está num barco. Então, vamos pensar uma coisa. A ONU declarou a década do envelhecimento em dezembro de
de 2020. Nós estamos em maio de 2023. O que mudou de lá para cá? A gente tem alguma coisa que a gente possa falar, pontuar, isso mudou? Não, por enquanto a gente não tem nada. E será que existe alguma razão para isso tudo? Primeiro, que a gente aqui no Brasil, não falando em América Latina ou para o país da Europa, Estados Unidos, mas aqui no Brasil, a gente ainda não caiu a ficha de que o Brasil está envelhecendo. Nós estamos agora em 2023 com aquilo que se esperava para 2030, em número de pessoas idosas. E a gente está envelhecendo muito mais rápido do que na Europa. A Europa teve um processo de envelhecimento que durou anos. O nosso é questão de meses, de ano, tudo muito rápido, né? E a gente não está preparado para isso. Aí o que acontece? Conforme a gente vai envelhecendo, e o tempo de envelhecimento está se tornando maior, hoje a gente tem muito mais pessoas com 70, com 80, com 90, com mais de 100 anos, diferente do que há um tempo atrás, logicamente começam a aparecer uma série de patologias. E demência é uma delas. E doença de Alzheimer, dentro das demências, ela corresponde a quase 70%, até um pouco mais, do que o total de demências. A gente não conhece direito a doença de Alzheimer, porque, infelizmente, não existe um padrão único para ela. Então, existe dificuldade das famílias identificarem, existe dificuldade dos profissionais identificarem também. Nós não temos política para Alzheimer, mas da mesma forma como nós também não temos uma política acertada para Parkinson, para Down, para uma série de coisas. Então, para tudo daí. Nós temos algumas políticas públicas já estabelecidas. A gente tem a Política Nacional do Idoso, a gente tem a própria aqui na cidade de São Paulo, a gente tem a Cidade Amiga do Idoso, existem várias coisas. E nem sempre essas coisas são implementadas direito. Mas será que a culpa é só da área governamental? Eu acredito que muito disso a culpa é do próprio idoso. O idoso não conhece direito, ele pode saber os seus direitos, mas ele não sabe como é que ele chega a começar a exigir, a implantar esse direito que ele tem. Então, hoje você tem alguns canais que, por exemplo, o idoso ele pode começar a se manifestar sobre a ausência de um transporte público para ele, por exemplo, que é aquilo que consta na Cidade Amiga do Idoso. Ele pode fazer isso através das reuniões que ele pode participar, que são dos fóruns do idoso, das reuniões do idoso, só que ele nem sabe que isso existe. Então, eu acho que muito a gente ainda tem que mostrar, que divulgar, que ensinar tudo isso, né? E uma coisa que a gente fala, lógico, que para você envelhecer saudável, você tem que estar com a tua cabeça boa, com o teu físico bom, e de preferência com a tua carteira boa também, né? Nem sempre a carteira está tão boa, mas mesmo que ela esteja bem fraquinha, a gente ainda consegue algumas coisas. Tem uma série de locais onde você faz exercício, que são da prefeitura, tem aulas de dança da prefeitura, tem aulas, você tem as universidades abertas à terceira idade, que tem nem sei quantos mil cursos pela frente que você pode participar tranquilamente. Então, existem as opções para a gente buscar esse envelhecimento saudável. O que a gente precisa, e aí eu me coloco nessa faixa lá daquilo que eles chamam de terceira idade, que eu tenho verdadeiro pavor dessas denominações, terceira idade, idade feliz, idade sei lá mais ou das quantas, que eu já estou naquela faixa da idade que tem a criança, que tem a adolescente, que tem isso, que tem aquilo, eu estou lá naquela outra faixa, né? Nem sempre a gente tem muito ânimo para buscar, né? A gente quer ficar assim mais tranquila, mais sossegadona. E esse é o grande erro, não dá para parar, de jeito nenhum não dá para parar. Tem que ter atividade sempre. Eu digo que eu quero viver até os meus 110,
Mas e tem que ser 110, não pode ser 111 nem 109, tem que ser 110, né? Mas aí, continuando trabalhando, estudando, mexendo na casa, fazendo compra, limpando a casa, e aí você vai fazendo alguma coisa. Hoje você limpa a parte de cima, amanhã você limpa a parte de baixo, outro dia você lava as roupas, sabe? Divide um pouco para você conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Mas, tentando fazer um fecho, Tony, eu falo para burro, viu? Você tem que cortar, viu? Porque eu falo bastante. Eu sou de família italiana. Você não está me ouvindo? Eu não te ouço, Tony. Nós estamos te ouvindo, Tony. Você está muda. A gente está ouvindo a Vera. Nós estamos ouvindo. É. A Tony? A Tony não. Não estou te ouvindo, Tony. Tony, não estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo, não. Mas seu microfone não está fechado, não aparece como Vera, fechado. Não. Agora, não. Puxa. Mas o que eu ia comentar... Agora entrou. Vera, também podemos uma pausa. Fala, desculpa, Paty. Não, eu só ia aproveitar que você estava no mute para falar, Vera, a gente também pode se dar o luxo de não limpar também o dia, a casa, naquele dia. Também, lógico. A casa fica e a gente vai, então o jeito é como você falou, pega a bolsinha e vai dar uma volta, vai tomar um café, vai tomar um sorvete, vai, sei lá, vai fazer alguma coisa, né? Tá certo, é isso mesmo. Que eu acho que a Vera não estava me ouvindo, que quando nós iniciamos esse trabalho, o Portal Terceira Idade, em 2006, haviam 6 milhões, 7 milhões de pessoas, mais 60 na época, e por acaso a gente começou com a inclusão social, através da inclusão digital, das pessoas 60 a mais, e na época não tinha como denominar essa faixa, por isso a gente chamou de terceira idade, nunca de melhor idade ou idade mais feliz, mas era um nicho, que não tinha mais 50, mais 60, não tinha nada. Em 2006, nós estamos há 17 anos com esse trabalho, e exatamente tentando levar isso para o Brasil inteiro e para outros países, porque a internet não tem muros, né? De informação, inclusão social e direitos da terceira idade. Tanto que a gente representa órgãos internacionais que falam 15 de junho, era uma data que não era conhecida, o Dia Internacional contra a Violência à Pessoa Idosa, se bem, na verdade, não deveriam existir nem esses dias, porque deveria ser uma coisa toda. Que nem eu brinco, Dia das Mães, todo dia, Dia da Mãe, Dia do Pai, Dia do Filho, mas são datas como essa mesmo, quando a gente fala de trabalhar essa década para que ela se torne, claro, no mundo todo é diferente, a situação da Europa é uma, a situação da América Latina, mesmo dentro da América Latina, são várias situações, Estados Unidos, Canadá, então a gente tenta levar isso, trabalhar isso, né, além da questão de estarmos juntos, durante a live mesmo, a pandemia, nós fizemos mais de 50 lives, que graças a Deus foi a melhor maneira de se comunicar com todo mundo, e que as pessoas já estavam com essa aptidão digital, né, a moçada. Mas agora eu vou passar para a Cris, que está só quietinha aí, falei, meu Deus, está quietinha. Né? Tá bom. Cris. Então, mas Vera, eu também sou bem prolixa, eu falo bastante. Legal. Eu falo. E assim, que a gente tem muito conteúdo, né? Tem muito assunto que a gente domina. E sobre envelhecimento, eu estou sentindo na própria pele, né? Eu estou sentindo no meu corpo, na minha visão de mundo, nos meus contatos, nas minhas amigas, parentes. Então, eu estou vendo como cada uma de nós, que agora eu vou falar das meninas, que a gente convive mais, né? Das amigas. Eu tenho muitos grupos, né, de colegas de escolas que eu trabalhei, tenho o grupo da família, tenho um grupo de oração, enfim, a gente passa a observar e trocar entre nós, né, ideias, receitas, maneiras de nos físicas que nós temos, né? Esses tempos eu tive um pequeno problema, tomei um antibiótico e comecei com uma queda muito grande de cabelo. Né? Então, também a gente já liga para alguém, já comenta com as amigas, já procura saber se é normal, se é da idade, ou se pode ser isso ou aquilo. Mas, falando nisso,
Uma coisa, como a Patrícia falou, importantíssima é atividade física. Essa atividade física, eles estão falando muito, e eu estou dizendo que falam para mim, porque eu tenho ido ao médico, minha cardiologista exigiu, ela não pediu e nem indicou, ela exigiu que eu faça musculação, e musculação pesada. Eu fiz um curso ano passado com a doutora Gisela Savioli sobre nutrição, e ela ainda no final, na formatura, ela ainda projetou, né, aquele pessoal sarado, aqueles homens super fortes, as meninas super bombadas. Ele falou, não. Deu uma congeladinha. Mas fazendo a mesma coisa, não com a mesma intensidade, com a mesma força, mas fazendo atividade. Sabe? Sim. A gente tem que puxar ferro, como eles falam. É engraçado, era uma coisa que antigamente eu olhava assim, mas como, né? A gente ainda vai transpirar muito, vai ficar estranho, né? Não, é assim mesmo. Por quê? Nós temos que desenvolver musculatura para não ficar com muita massa magra, né? Principalmente das pernas. Quem já teve problema de pernas ou de pé, como eu tive uma trombose na perna esquerda, teve uma época que eu fui cadeirante. Hoje eu aceito isso aí, atividade física na receita, bem isso. E hoje eu já, aos poucos, eu fui, sabe, não me deixei vencer, fui indo, vou procurando, e agora vou começar a musculação. Eu já estava no Pilates, que eu amo, né? Eu acho uma delícia. Mas agora já vou entrar pesado na musculação, porque eu não ouso voltar para minha cardiologista sem estar na musculação. Porque vai ajudar para a minha parte cardíaca, vai ajudar para tudo. E a gente sabe da importância para o cérebro. E nutrição, né, gente? A nutrição, conta um pouco para nós. Como é que foi tua jornada com a nutrição? A minha jornada com a nutrição foi maravilhosa. Gente, eu desinflamei 20 quilos em menos de um ano. Eu tive um problema renal ano passado, que começou... Um problema que eu tive de uma cirurgia, e aí fiquei internada, e aquelas alterações, usando duplo J, e eu fiquei uns 14 dias no hospital, fiz um passeiozinho pela UTI, e eu estava com mais de 80 quilos. Fui 8 vezes para o centro cirúrgico. Então, naquilo que você vai da cama para a maca, da maca para a mesa de cirurgia para a maca, da maca para a cama, eu já comecei a me preocupar que o lençol fosse rasgar e eu, pumba no chão, né? Bateu o bumbum no chão. No mínimo, né? E fora isso, você começa a perceber que realmente... Mas você está com obesidade, por isso tem tal coisa, por isso... Aí eu saí de lá decidida e procurei uma nutricionista aqui na minha cidade, em Marília. Hoje ainda estive com ela, estou felicíssima, porque... seguir a orientação. Para resumir, gente, o mundo é feito de glúten, mas eu tirei glúten. A gente está acostumada com leite, é o leitinho da mamãe, é o leitinho da noite, é o leitinho Brasília, é o doce de leite, que delícia, né? É o doce de leite, é o leite condensado. Tirei tudo também. Não morri, tá? Estou viva. Tirei açúcar, que eu já vinha tirando, mesmo porque eu tenho uns problemas também depois de quimioterapia e radioterapia por causa de um câncer de intestino. Mas eu tirei agora o tal do duplo J, não precisei recolocar, e com isso tirei um remédio que me melhorou uma série de coisas, eliminei o remédio de pressão que há 30 anos eu tomava. Uau! Minha mãe tive uma doença autoimune, enfim, de certa forma. Mas um conselho que eu dou, gente, vamos fazer uma alimentação mais saudável, menos industrializados, descascar mais, sabe? O meu café da manhã é com mandioca, ovo, batata doce, o que mais? Gente, a gente não passa fome, sabe? Você não vai, mas quem vive sem o leitinho vive muito bem.
Sim, podemos trabalhar outros leites, né? Tem o leite da cabra. O branco, que é o pior. Mas aí eu sou daquelas pessoas assim, que também não adianta me falar, eu quero saber o porquê. Então, me indica livro, me indica artigo que eu quero ler, eu quero estudar. E aí eu fui pesquisar, por isso que eu fui. Pena que tá quebrando. O porquê no tempo da minha avó, da minha bisavó e até da minha mãe, não se tinha tantos problemas. Porque não havia o glúten na farinha branca, né? E um mercado intenso, porque aquilo aumenta, e, na verdade, o glúten ele não é compatível com o nosso organismo. Ele não é um produto da natureza. Aí você vai sabendo por que do leite. Porque o leite humano, o único leite de animal compatível com o leite humano é o leite da camela. Ai, então, não tem, não é? É complicado, sim, sim. As alternativas. O café pode, o chá pode, tudo com moderação. Tudo né? com Aprender a... Sim. Oh, e eu digo porque algumas amigas e algumas primas falam assim, isso é bobagem, então eu como de tudo, a gente vai morrer mesmo. Sim, vamos morrer mesmo, mas o pior de você ficar doente é o sofrimento que vem, sabe? Então, ainda o tema aqui, a gente ainda fala de viver com felicidade. Gente, como é possível ser feliz tendo uma dor intermitente? Não dá, sabe? Ter algum problema que não tem solução, não é? Você tem que buscar, pelo menos, um paliativo. E isso que, embora eu não tenha esse trabalho de especialista como as colegas aqui, as amigas, eu estou sentindo na pele e fiz uma revolução nesse ano. Né? E realmente eu digo que valeu a pena, porque não é só ela é superativa, eu já percebi. Então, ela está ficando, fez 70 anos, ela já vai começar a diminuir, então ela já está abrindo, vai abrir uma boutique ali, porque ela não quer parar. Eu achei fantástico. Sim. E aí, muito curiosa, sabe, né? As meninas, a gente gosta de ver. Fui ver as roupas, acabei provando, de repente, me entra um manequim 42. É uma alegria, é uma satisfação, gente, que vocês sabem, sabe? É que nem no tempo que a gente era mocinha, que acho que, principalmente a Patrícia nem tanto, mas quem está acima de 60, 70, você às vezes fechar o zíper da calça jeans sem ter que deitar na cama e fazer aquele exercício que se fazia lá na década de 90, estão lembradas disso? Né? E outras coisas. Então, é muito bom. Sim. Porque eu, às vezes, me olho assim, numa vitrine, num espelho, eu olho o corpo e não reconheço. Porque eu carreguei 20 quilos, mais de 30 anos. Então, a minha imagem, eu ainda estou trabalhando a minha nova imagem. Sim, né? E é uma delícia. A autoaceitação. Posso fazer alguma coisa para melhorar? Posso, então vou fazer. Mas cuidado para não cair no ridículo, né? Sim. Porque, infelizmente, a gente tem visto que há muito exagero nisso. Sim, então, sim, também eu falo, não obsessivo, né, Cris? Não, está no caminho do meio. Em tudo, na alimentação, na caminhada, na musculação, no pilates, na alimentação, no vestuário, em tudo. Por mais que eu ache lindo um shorts, hoje eu não posso usar um shorts. Chegar numa festa... E até fazendo parênteses... Claro, pode Cris, servir, mas não fica bonito. Cris, então, a gente tem... Oi? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Até fazendo só um parênteses aqui também para comentar, não querendo te cortar, mas já cortando. Na verdade, eu acho que tudo isso, o que você está fazendo, isso que a gente está olhando para dentro, olhando para nós mesmos e para o próximo, é uma questão de ter uma consciência de que a gente está entendendo
está envelhecendo, mas a gente quer essa vida mais longa, a gente busca essa longevidade. Sim. Mas exatamente com que qualidade de vida, com que qualidade física, emocional. E eu sinto também, você também, Cris, como você sempre fala, a questão educacional. E ela vive com os netos, ela vai se adaptando. Essa questão também da gente cuidar, estarmos nos adaptando também e trazer os mais novos para perto de nós, e não vão ter mais esse conceito maravilhoso futuramente com as pessoas mais velhas, que são ser tratadas no Brasil. Muito essa questão, né, estar junto com os netos, estar junto com... Eu acho que isso é muito bom. Você está sem som. Sem som. Voltou. A gente não está te ouvindo, Tony. Foi sumindo, né? Acho também que está um ruído grande. De repente, a gente podia tentar... Desligar o microfone. Quem fala, né? Fecha o microfone, voltou a falar, abre o microfone, porque está um ruído grande. Está me ouvindo agora? Sim. Então, opa! Voltou. Sumiu. A Patrícia, a Eliane e a Vera estão sem microfone também. Eu fechei o meu. Estão me ouvindo agora? Agora sim, Tony voltou. É algum problema mas o que eu estava falando muito de que a Cris tem essa convivência, que eu acho que um dos pilares também da sociedade, a década, né, a gente tornar isso possível nas cidades, no mundo, em todos os países, e na nossa família, e no nosso dia a dia, é a convivência com os mais novos. É importante. Olha, eu tenho um testemunho hoje, Tony. Eu fui, depois de 1 ano e meio que eu estive adoentada, eu voltei a fazer meu trabalho de contadora de histórias nas escolas. É um trabalho voluntário. Que delícia conviver com essa moçada. Interessada, sabe? Foi feito um convite para aqueles que estivessem interessados. Inscrições. E nós ajuntamos todo mundo lá. Então, você olha essa juventude, aquele interesse, aquela avidez por cultura. Eles têm um jeito estranho de se comportar, uma maneira diferente de sentar. Não importa. Eles têm os mesmos sentimentos jovem como eles. Sim. Eles vivem um outro tempo, e como eu convivo muito com meus netos, eu sou Ubervó, né? Adoro ser Ubervó, porque Ubervó. Por quê? Porque é um momento em que você conversa, e eles conversam também entre si, quando você está com só, então é intimidade. Quando você está com 2, 3 netos, você ouve a conversa deles e aprende. Sim, e às vezes eu falo, o que quer dizer isso? Não estou entendendo. Sabe? E aí você procura. E às vezes tem coisas que eu vou continuar sem entender, porque é uma linguagem, são desenhos, são outras coisas. Gírias, como a gente fala, né? Gírias. Gírias. E hoje eu falo assim, não, tal programa, tal desenho, tal. Como é que é? Que personagem é esse? Né? Legal. E a gente aceitar e entrar em contato com eles, conviver. Né? A gente cozinha junto, né? A gente cozinha junto, a gente passeia junto. Vamos fazer uma compra? Vamos. Então, você sabe, é muito bom. Como eu também adoro reunir as amigas e também a gente sair. É buscar a vida dentro da vida. Sim, sabe? Lindo. Há muitos anos, quando eu fazia quimioterapia, nem se usava máscara.
mas eu fiz questão de sair com as amigas e levava já minha máscara. É a gente não ter vergonha de pegar uma bengala e sair de bengala. Sim. Eu encontro uma amiga, ela fala assim, ai, Cris, você tá de bengala? Eu falei, tô precisando, tá no meu carro. E isso pode ser em qualquer idade, em qualquer momento, faz de repente parte esfria, sabe? De repente esfria, você sabe que vai andar numa calçada toda irregular, claro que eu vou me defender. Aí que a gente está falando de uma sociedade mais dentro da inclusiva, vida, né? de Que a uma gente... E não cidade. reclamar, viu, gente? Não adianta reclamar, porque reclamar não resolve solução. Não, a gente tem que ir atrás, tem que Então, buscar. a gente tem que ir atrás e pedir forças para Pedir, enfrentar aquilo que sim. vem. Porque Sim. vem. Vem. Né? Menopausa, você vai passar, Paty. Vai Daqui a pouco vai ver. Não é nenhum bicho de sete cabeças, não. Todo mundo passou, está muito bem, obrigada. Mudou? É Mudou. assim, Mas você também não é mais adolescente. Você já passou por outra mudança. E vai, sabe? É bem isso, Eu estou envelhecendo e falei, gente, olha o que a gente já conquistou, o que a gente já fez, né? A nossa história. A vida que nós já fizemos é ser ativo. Cada um tem uma história. E não ter vergonha de ser aquilo que a gente é. Não. O que eu vou fazer? É o que eu tenho para apresentar para o mundo e para mim mesma. E primeiro, aceitar aquilo que eu sou. A partir daí, fica tudo mais fácil. Sim, você vai... Eu até primeiro comigo. Sempre. Sim. É aquilo que eu falo, né, Tony? Quando cai a máscara, você tem que... Você vai ajudar teu filho do lado do teu neto. Então, é nos cuidarmos e aí, prontos, sabendo... Hoje eu estou dando testemunho de uma nutrição que foi maravilhosa. Tirou remédios, melhorou minha mobilidade. Claro, fiquei mais elegante, fiquei mais bonita fisicamente, mas não é isso, eu estou mais saudável. Isso, é isso que é importante. Sim, sim. É a gente buscar, e isso me traz o quê? Me tirando dor, me deixa mais feliz. Sim, mas com vontade. Isso, eu e todos vocês. Sim. E me aguardem quando começar a musculação, hein? Aí vai ficar impossível. Impossível. Vou. Porque eu quero fazer isso aqui, ó. Quer ver? É levantar, mete mais para trás. Levantar, sentar. Levantar, sentar, sem precisar de apoiador. Eu tenho uma bengala de 4 pernas. Está dentro do guarda-roupa. Eu quero que fique lá pro resto da vida dela. E meu também. Não quero mais precisar. Mas já precisei, porque eu não me cuidava. Sim, deixa estar, não, gente. Nós não podemos, porque tem solução. Tem. E aí agora eu me cuidei, e agora eu passo para as pessoas. Com certeza. Aquilo que eu consegui, porque a alegria, a felicidade do outro é minha também. Exato. Eu consigo com uma prima, uma irmã, uma amiga. Cris, está me ouvindo, Pai? Mais idosa que eu, de 85, 87 anos, que, deixa eu pegar, vou botar para frente, que também começaram a seguir, adotar essa alimentação, quanto que elas melhoraram? Viajam agora para visitar os bisnetos, gêmeas ainda, faz roupinha para as meninas, sabe? Ela falou, em peso foram só 4 quilos, mas em melhora da saúde, pela mudança, tirar fritura, tirar tudo isso que eu falei, glúten, leite. É horrível? Não. A gente se acostuma, não sente falta. Cris? Oi? Está me ouvindo, Cris? Agora eu devolvo aí, Tony, porque... Imagina, é que eu queria até aproveitar dentro da tua fala também, da gente se refazer e estar ativo. Tem esse mocinho que está com 71, né? Ele é de Poços de Caldas. Acho que até já participou de lives, é o Paulo Danilo Alves. Ele é um agente de saúde ainda, trabalha, né? Ele acredita que é um dos mais experientes, que ele fala, né? Com mais idade, talvez na região sul,
Mas é um cara muito ativo, está no portal com a gente há mais de 10 anos. Eu não conheço ele pessoalmente, mas a gente se conhece muito. E ele mandou um vídeo também para a gente dar uma olhada de como ele está feliz, como ele está buscando se manter ativo, fazer. E é um cara que busca também, né, se engaja com todas as questões ligadas ao envelhecimento. É um homem muito legal. O Paulo, vou passar só um minutinho o vídeo dele. Ele mandou um recadinho para nós. Isso é legal. Olá, moçada do portal. Passando aqui para deixar um recadinho, um abraço a todos. Essa live tem um tema muito interessante: viver mais e melhor, com saúde e felicidade. Ora, todo mundo quer, né? E digo a você que o Brasil e o mundo está envelhecendo. O Brasil já é o 6º país do mundo com mais idosos, encostando na Rússia. Em breve vamos tomar o 5º lugar da Rússia, muito breve. Então, e com relação ao viver melhor, eu entendo como essa qualidade de vida, você que tem que buscar a sua busca interior sobre dessa qualidade de vida. Procurar fazer o que você gosta, procurar se manter ativo. Eu, por exemplo, estou com 71 anos, continuo trabalhando, me recusei a me aposentar e ficar em casa sem fazer nada, não tenho esse perfil. Então, eu me sinto útil à sociedade, me sinto útil à comunidade que eu atendo. Fico muito feliz por isso. Não consigo conceber na minha mente não sair de casa, não me arrumar para sair para trabalhar. Então, eu digo a você que essa fórmula é uma forma de felicidade também, porque quando você se sente útil, você se sente inserido na sociedade, você está se sentindo feliz, porque você está fazendo o que você gosta. Eu deixo aqui um grande abraço para todos, desejo uma belíssima live para todos, que Deus abençoe. Esse cara é legal, viu? Muito bom o trabalho que ele faz. É lindo, ele chegou no portal, tem mais de 10, 12 anos, e foi uma coisa que levou ele tem histórias lindas, mudou para essa cidade do interior de Minas, né? Mudou para Poços, era do Rio também, aqui é uma live carioca, praticamente, né? Só tem São Paulo, interior, né? Ele era do Rio também, e com 55, alguma coisa assim, ele resolveu ir para Poços, porque ele queria, Poços de Caldas, né? Em Minas, porque ele queria uma vida com mais qualidade, com mais tranquilidade, foi com as malas na mão, a esposa, os dois, e foram. E ele continua muito ativo, eu acho que isso segura também, né? O Paulo deve estar assistindo a gente, não sei, mas ele cada vez mais fala melhor, ele grava, ele manda, ele participa, ele escreve. É muito legal, muito interessante. Então, acho que são esses exemplos de que, independente, né? Claro que ainda não tendo as políticas públicas da cidade na prática, que seja a mobilidade, a saúde para todos, toda essa questão da cognição, do apoio, do amparo, se sentir seguro, envelhecer com segurança, viver com segurança. Mas a gente acaba criando as nossas fórmulas, os nossos mundos, né? E juntos aqui sempre, tentando trabalhar com essa questão, né? Cada vez mais. E vocês todas, né, que estão aí trabalhando, né, com mais, como eu falo, cada um dentro do seu mundo, a Patrícia, que trabalha muito com essa questão do acolhimento ao idoso, a pessoa idosa, seja no âmbito das políticas públicas, agora também fez uma especialização em gerontologia, a Eliana com a Brás, a Vera também há tantos anos, a Cris, hoje estaria aqui presente também, desculpe, acho que também comentei. Sumiu o som. Você nos ouve, Tony? A gente não está te ouvindo. Não, não.
Não. Ela está ouvindo. Ah, tá. Ai, que pena. Essa internet, ela deixa a gente em maus bocados de vez em quando. Não, Vera, continua você falando enquanto ela prepara lá para voltar. O que vocês acham? Isso. Você não tem muito para dizer, continue, por favor. Não, o que eu... Tony, enquanto você não volta, a gente vai adiantando aqui um pouquinho. O que eu gostaria só de deixar assim marcado, a gente percebe o quanto que existe essa necessidade da gente estar buscando alguma coisa de muito positivo para a nossa vida, né? E buscando esse envelhecimento saudável. Mas o principal disso é alguma coisa que a gente trabalha muito, que é dentro da estimulação cognitiva, quando a gente trabalha a socialização. Então, vocês percebem que essa socialização, ela é extremamente importante porque ela dá garra. Então, quando a Cris se junto com as amigas, junto com os netos, e ela faz essa socialização, ela aprende e ela ensina, e ela tem a força, ela recebe a força e ela dá a força, né? É a mesma coisa a Eliana junto do pessoal, a Tony quando fica conversando com a gente, é a mesma coisa. E a Patrícia mais ainda, porque ela vê as coisas de muito perto, dentro daquelas pessoas que estão tentando se socializar, mas que não conseguem por algum problema, e aí a gente tem um ponto muito ruim dentro da nossa sociedade, com essas pessoas idosas que tentam fazer essa socialização, mas não acredito. Agora, cadê você? Agora estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão ouvindo, a Vera saiu. E a Vera sumiu. Parece que eu acho que tem alguma coisa... Você foi abduzida. Ela foi abduzida. A internet está realmente com muito problema hoje. E está tendo vários problemas. Uma pena. Mas realmente essa questão assim, do encontro com amigos... Isso, queria também... Perfeito, é o que a gente queria falar... Essa questão da sociabilização, exatamente. Da amizade. Gente, olha, a internet é muito boa, mas eu ainda acho que a gente tem que voltar para o sinal de fumaça. Sinal de fumaça não tem perigo. Gente, que dificuldade essa história de internet. Ele despenca a gente, não mais sem mais, sem menos, né? Mas não sei se vocês chegaram a ouvir um pouquinho, mas essa parte que a Patrícia trabalha, eu acho que para mim é uma das mais importantes. Quando a gente procura dar para essas pessoas que estão sem essa condição, porque tem esse problema até a violência dentro de casa, dentro da família, que não permite que eles consigam ter esse envelhecimento que hoje a gente está tendo. Que a gente não consegue, eu não consigo imaginar uma violência assim dentro da minha família, e eu acho que nenhuma de vocês também consegue, né? É uma coisa muito, muito absurda, mas a gente tem trabalhado, depois que eu saí da Brás, que eu fiquei 27 anos na Brás, depois que eu saí da Brás, que a gente fundou a 50 Mais Ativo, a gente pensou exatamente principalmente nas mulheres. Os homens eram poucos os cuidadores, mas mais as mulheres que tinham essa vida meio parada, porque deram tanto de si para cuidar, que chegou uma hora que elas não estavam cuidando delas mesmas. Então, a gente, dentro do perfil da nossa empresa, a gente desenvolve muito essa parte da estimulação cognitiva. E você, Cris, é um exemplo clássico, claro, de aquilo que a gente deve fazer. Sabe, você vai, você se atira, você faz, você tem contato com o pessoal, você trabalha com a intergeracionalidade, que é outra coisa extremamente importante para o envelhecimento saudável. Você trabalhar com essa intergeracionalidade, você tentar entender o que eles falam, e não sei se vocês perceberam ou não, mas na hora que a gente procura entender o que eles falam, eles fazem uma força danada para entender o que a gente fala também.
E a gente consegue conversar. Às vezes é uma conversa meio de louco, mas a gente consegue conversar, né? É uma coisa muito boa. Mas juntando essa musculação, que hoje em dia os geriatras estão mais a favor da musculação do que da atividade física, né? A gente perde muita carga, muito peso muscular, e esse peso muscular a gente só pode conseguir do jeito que a Cris faz, né? Carregando ferro, né? Então vamos lá. E não é o ferro de passar roupa, não, viu? Não é o de passar roupa. Não é o ferro de passar roupa, não. Tem que fazer força mesmo. É isso, né? Mas é muito, muito bom. Não. Essa questão do... Até assim, esse isolamento, né, aproveitando que Tony, né, vai buscar o som, esse isolamento acaba favorecendo essas situações de violência, né? Sim. Que é o que nos preocupa. Quanto mais isolada a pessoa está, menos acesso ela tem a outras pessoas, a profissionais de saúde, a outros familiares, né? Pessoas da própria comunidade. Tem muita gente que vive só, esse isolamento também traz solidão. A solidão também, né, acaba levando a um declínio cognitivo, como a gente estava falando no início. Então, assim, uma coisa vai levando a outra e, né, é tudo encadeado, né? Fatores. Ainda não tudo encadeado. Está tudo encadeado. Não, ainda não, Tony. Não. Ótimo, né? A gente ouvindo uma pinceladinha de cada uma, né? É muito importante isso. E testemunha também. Mas eu acho que essa vivência que a gente tem da nossa vida, que a gente está conseguindo externar agora, falar em voz alta e compartilhar com vocês, isso é muito importante, porque o envelhecimento ele não vem dentro de uma caixinha, dentro de um manual de procedimentos, é alguma coisa que você constrói dentro das suas possibilidades e necessidades, e você vai construindo dentro daquilo que você pode. A partir do momento que você sabe que você tem que seguir um certo caminho para obter coisas positivas para você, você monta o teu caminho, você monta o teu trajeto, você monta o teu manual, né? E aí a gente vai conseguindo. E se as coisas não dependem só da gente, eu dependo da prefeitura consertar a calçada, eu dependo... Agora, estão me ouvindo? A Vera caiu, vocês estão revezando, eu estou achando. Eu até ia falar só uma coisa. Caiu para mim. Estamos tendo esses problemas, mas que eu gostaria que até ia pedir para a Cris ou vocês darem, assim, a gente encerrar a live hoje, né? Porque foi muito boa, mas eu tenho medo que dê mais problemas e a gente vai cair mais ainda, né? Vai. Agradecer a todos. Estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo? Não. Estamos. Né? Vocês todas são lindas, a gente poderia ficar mais 5 horas aqui, vamos fazer mais encontros. Porque é muita coisa para a gente falar. E eu vou só encerrar a live, porque tem um depoimento muito lindo, independente de questões políticas ou não. Mara Gabrilli, ela realmente deu um depoimento muito lindo no portal. E temos um depoimento sempre muito lindo do Chico, né, do Cuoco, que é maravilhoso. Ele já está mais velho também. E a Beth Goulart, né, que tanto a Anissete nos acompanhava. Então, vou encerrar com esses depoimentos e agradecer a todos que estão conosco, que essa live vai ficar gravada no Face do portal. E, com certeza, que a gente continue juntas por muito tempo. Juntos com, né, os internautas, e o portal está aberto para todos sempre, a Patrícia sabe, a Eliana, a Vera agora, a Cris, para todo mundo, para todos os trabalhos, para somar, a gente está aqui para somar forças, e nós, como você bem falou, trabalhar com isso, nós estamos há 17 anos, né? Eu sou uma aspirante estudiosa do envelhecimento, na prática, no dia a dia, e não é fácil, é uma luta, as coisas mudam com muito devagar, com muita dificuldade, às vezes elas retroagem, né? Acaba indo e vindo, a pandemia também deu essa brecha, mas acabou existindo, infelizmente, e
Mas o mais de tudo, o Brasil não está preparado mesmo para o envelhecimento, nem as famílias, nem as pessoas, nem os públicos, nem os privados, mas a gente vai, né? E uma hora, né, a coisa tem que, é impossível, né? Temos que melhorar. E o mais importante é ter pessoas boas buscando isso junto conosco. E muito obrigada pela... Beijo. Obrigada a vocês. Obrigada. Prazer em conhecer vocês também. Prazer, Cris. Boa noite. Eu vou só encerrar, se quiserem ver esses vídeos, com o maior prazer, e a moçada também que está nos assistindo. E muito obrigada. Um beijo enorme. Beijo para todas. Beijo, obrigada. Beijo. Olá, eu sou a senadora Mara Gabrilli. Eu estou muito feliz com esse convite para poder participar de mais uma ação do Portal da Terceira Idade. E, infelizmente, eu não pude participar ao vivo, mas eu fiz questão de gravar esse vídeo, de passar aqui alguns minutos com vocês, para a gente falar sobre uma coisa que todos nós queremos, que é envelhecer com dignidade. A gente passa a vida exercitando para poder envelhecer com dignidade. E eu lembro que em 2005, quando eu comecei na vida pública, na Secretaria da Pessoa com Deficiência, o meu primeiro desafio foi o nome. E aí, o nome da secretaria, que é até hoje a Secretaria da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida. E isso por conta das pessoas idosas que muitas vezes vão ter sua mobilidade reduzida. Então, o nome da secretaria já contemplou esse grande grupo. E, além disso, ainda contempla gestantes, contempla bebês, contempla obesos, crianças pequenas. As questões de acessibilidade, elas dizem respeito a todos esses grupos, que também precisam de políticas de inclusão. E aí, quando uma cidade é boa para quem tem uma mobilidade reduzida ou para quem tem uma deficiência, ela é muito melhor para todo mundo. Bom, e qualquer cidade que fica inclusiva, que fica acessível, fica muito mais segura e muito mais acolhedora. Afinal, se você deixa uma calçada mais acessível para um cego, a calçada será bem melhor para toda a população. Agora, no Senado, a gente tem trabalhado muito para estabelecer uma política nacional de cuidado. É um trabalho, assim, que 3 subcomissões participam dentro da Comissão de Assuntos Sociais, que é a Comissão da Pessoa com Deficiência, a Comissão da Pessoa Idosa e a Comissão das Pessoas com Doenças Raras. Em outra comissão, por exemplo, a de Desenvolvimento Regional, eu fui relatora de um projeto de lei que institui o programa Cidade Amigo do Idoso. Isso lá em 2019. O programa ele busca incentivar os municípios a adotar medidas para o envelhecimento ativo, saudável e ainda aumentar a qualidade de vida da pessoa idosa, por meio de iniciativas pautadas pelo Estatuto do Idoso. As iniciativas já estão lá e o projeto foi inspirado em dados da Organização Mundial de Saúde, com base num levantamento realizado com 33 cidades no mundo e que apontou características urbanas mais amigáveis aos idosos. E aqueles que conseguirem implantar ações que melhorem transporte, que melhorem a moradia e outros aspectos na vida dos idosos, receberão o título da Cidade Amiga do Idoso. Então são boas novidades para a gente garantir cada vez mais, não só os direitos de envelhecer, mas principalmente o direito de envelhecer com dignidade, com alegria, para não ir com saúde, entendeu? Para a gente não mais imaginar o idoso como uma pessoa inativa. A gente precisa dessa sabedoria e dessa produção dos nossos idosos. E eu não quero mais me estender, porque eu já falei demais. E eu quero parabenizar muito a iniciativa de vocês, do evento, e quero que vocês continuem contando comigo aqui no Senado, para trabalharmos por um país muito mais humano, mais acolhedor, mais justo, mais democrático
e mais acessível. Um grande beijo e um ótimo encontro para vocês. Olá, eu sou Beth Goulart, é um prazer falar com o pessoal do Portal da Terceira Idade. É tão importante saber envelhecer. Envelhecer é uma coisa natural da vida, mas temos que aprender a envelhecer bem, com saúde, com sonhos, com projetos. Somos pessoas que temos que usar o melhor do tempo. O tempo nos dá sabedoria, nos dá conhecimento para lidar melhor com a vida. Mas não esquecer nosso potencial, as nossas capacidades que estão dentro de nós, esperando o momento certo para desenvolver, para desabrochar. Descubra você, quem sabe com o tempo você descubra o seu grande propósito de vida, que vai lhe trazer felicidade, razão de existir, prosperidade, alegria. Quando a gente faz o bem para o outro, a gente faz o bem para a gente mesmo. Então aprenda, descubra a beleza do tempo na sua vida. E vamos juntos envelhecer com saúde, com alegria e com gratidão por estarmos nesse tempo de vida realizando coisas que nos fazem bem e principalmente que fazem bem para o outro. É muito importante descobrirmos qual é a nossa missão na vida. O que é aquilo que nós sabemos fazer e que pode servir ao outro. Descubra sua razão de existir, descobrindo quem você é, descobrindo suas potencialidades, se tornando uma pessoa cada vez mais próspera e feliz. Não existe idade para a felicidade. Todos nós somos seres de luz, somos seres com a força de Deus, com a força da transformação, com a força da alegria e da realização. Receba o meu carinho. Queridos amigos do Portal Terceira Idade, acho que vocês me conhecem, em todo caso vou me apresentar, Francisco Coco. E a gente sabe que o tempo passa para todo mundo. E o importante é a gente cada vez mais ter consciência de que idade não é um problema. Idade é uma consequência e é muito bom você envelhecer bem, com qualidade de vida. Você precisa aproveitar cada minuto, cada segundo dessa vida, que é um presente de Deus, é um presente maravilhoso. Olha pro minuto seguinte, ele é tão precioso, né? Que a gente chama de presente. O presente, o passado e o futuro. Então, o presente a gente tem que viver plenamente. Esqueça os números e os anos. O passado é lindo, ficou lá, é uma referência importante. O futuro é o minuto seguinte. Então, o presente é importante, que você esteja bem, que você esteja saudável, que você esteja feliz. Um beijo carinhoso. Obrigado por falar com vocês e a gente se encontra de repente por aí, tá bom? Tchau, obrigado. Bom, Muito é bom. muito bonito, né? Muito bom. E é interessante que o que a gente mais ouve é a felicidade, estar feliz, estar bem, né? E seguir adiante, né? E obrigada. Obrigada a todos. Então, Mesmo agora a gente está indo. Tá. Beijo para vocês. Obrigada. Até a próxima. Agora a gente sai. Beijão. Obrigada a todos que nos assistiram. A live vai ficar gravada no portal, no Face do Portal Terceira Idade. Obrigada a todos. Boa noite. Até a próxima.